Vamos falar um pouquinho de drywall? Drywall, para começo de conversa, é uma marca, então o drywall paga nós. O que é este negócio? Isso é um sistema construtivo que pode ser aplicado em várias soluções. A mais óbvia é construir parede. E aí, como é que a gente constrói parede com esse sistema construtivo? Você tem uma estrutura de alumínio. Alice, eu vou chegar mais para cá para você colocar os exemplos aqui para a galerinha ver. A Alice mandou eu vir para o outro lado, que no caso era esse lado que ela tinha designado para colocar as informações para vocês, tá? O que a gente tem que ter em mente? Se a gente tem uma coisa vertical, uma parede, ela precisa ser sustentada. Como que é essa sustentação? No drywall, internamente, a gente vai ter essa estrutura de alumínio, que ela pode ser espaçada aí a cada 60 centímetros aproximadamente, e que de um lado e do outro vai vir uma placa de gesso acartonado. Gesso acartonado e drywall são coisas diferentes. O drywall é composto de gesso acartonado e uma estrutura de alumínio. Então, o gesso, ele é a peça que faz o fechamento do drywall. E por que chama acartonado? Porque na parte de trás dele, ele tem ele tem uma estrutura de papel, é uma estrutura apapelada, acartonada, por isso chama de gesso acartonado, que vai dar resistência nesse gesso. Então é diferente daquele gessinho antigo que eu, quando era criança, pegava dos restos de obra e desenhava amarelinha no chão do prédio. Você lembra que a gente fazia isso? Sempre muito legal. Era a melhor coisa pra gente pintar a amarelinha, melhor do que o giz do colégio, porque o giz do colégio acabava muito rápido, era ter uma obra por perto pra gente pegar uma placa de gesso e desenhar a amarelinha, que no final o restinho da placa de gesso virava um negocinho que já jogava ali pra fazer a amarelinha. Quer dizer, as crianças de hoje não sabem fazer essas coisas. Criança de hoje tem que fazer o quê? Tem que pegar o gesso acartonado e arrancar o cartão de trás. Mas continua dando certo. Essa estrutura que compõe o drywall precisa de outras coisas para que ela fique com mais eficiência. Se você faz só estrutura de alumínio, gesso de um lado e gesso do outro, ela vai passar som, ela vai passar calor um pouco. Então e ela não vai sustentar nada também. Então é importante a gente ter algumas soluções dentro dessa parede para tratar a solução construtiva e para que ela fique mais interessante. Então, primeira coisa, se a gente quer um espaço melhor isolado acusticamente, melhor tratado acusticamente, que aliás, se você quiser entender um pouquinho melhor, tem esse vídeo aqui, ó. Você vai colocar entre uma parede e outra do drywall lã de rocha ou lã de vidro. Esse material aí dentro da parede evita a transição aí de som de um lado para o outro da parede. Outra coisa muito importante de se pensar é que se você quer fazer, por exemplo, um monte de prateleira assim na sua parede de gesso acartonado, se ela não tiver sido pensada para isso, o máximo que vai acontecer é você colocar a prateleira e ela cair logo em seguida, ou alguns dias depois, ou não vai dar nem para segurar um livrinho em cima. Então, se você quer colocar armário, prateleira ou até mesmo um quadro nessa parede, qual que é o ideal? Você preparar essa parede para isso. Por dentro, você vai colocar uma peça de madeira, pode ser MDF, pode ser compensado, pode ser OBS, pode ser qualquer peça de madeira que pode ser aplicada por dentro. Por quê? Nesse caso, a gente tem duas profundidades e dois materiais diferentes, inclusive esse interno mais resistente para o parafuso. Para o parafuso perfurar, e aí ele vai ter muito mais resistência. Outra solução também é que para áreas molhadas, ou seja, cozinha e banheiro, que a gente vai fazer a instalação de algum armário nessas paredes, se a gente tiver ela toda revestida de cerâmica ou porcelanato, o próprio material de revestimento também tem resistência. E aí ele vai ajudar também a fixação dessa peça direto na parede de gesso acartonado. Mas é sempre bom colocar um reforço, pensando aí nesses materiais, por dentro da parede quando a gente quer fixar alguma coisa. Então, se você vai fixar uma TV, por exemplo, fala assim, mira, fui fixar, a TV caiu, não deu certo. Por quê? Porque a gente precisa preparar isso. Então, por isso que é tão importante um projeto. No projeto a gente vai colocar aqui, precisa ter um reforço para receber o suporte da TV. Por dentro da sua parede isso precisa acontecer. Da mesma maneira, você tem que fazer um reforço no forro, se você quiser colocar um pendente, por exemplo, mais pesado, porque o gesso ele não vai sustentar se o pendente for muito pesado. E aí isso me leva a dizer para você que drywall não é só parede, meu amor. A mesma estrutura que você
Não, porque o trem é outro assunto, que é a questão de veículo. A mesma estrutura que você tem no sentido vertical, você pode ter no sentido horizontal, lá coladinho no teto, para estruturar o seu forro. Não é exatamente a mesma coisa. Claro, as peças de alumínio são diferentes, mas também é peça de alumínio, também tem aí uma distância de aproximadamente 60 centímetros entre uma peça e outra, e também recebe uma placa de gesso acartonado para dar acabamento. Se você quer que eu faça um vídeo falando só sobre soluções de gesso acartonado no teto, coloca aqui nos comentários que a gente faz, inclusive tem exemplos no Estúdio M4 para mostrar. Mas tem mais uma informação importante sobre drywall. Você vai ouvir no mercado as pessoas falando de placa verde e placa comum. O que é isso? Não é exatamente o sistema que tem essa diferença, é o próprio gesso acartonado. O gesso acartonado verde é um gesso que tem um pouco mais de resistência, uma placa na verdade, que tem um pouco mais de resistência à umidade. Então é o ideal para ser aplicado em áreas molhadas. O que a gente quer dizer com áreas molhadas? Cozinha, banheiro, área de serviço, churrasqueira, todos esses lugares em que você vai ter água envolvida no espaço, aplicada, utilizada, jogada nas paredes. Evite jogar água nas paredes, porque nem é ecológico. Então, é um gesso que se você mergulhar dentro d'água, ele vai resistir? Não, amor, eu falei em umidade, não falei em tempestade. Então, é um gesso que tem um pouco mais de resistência à questão de umidade, por isso é o ideal para ser aplicado nessas áreas. Uma duvidazinha que uma pessoa querida pediu, e eu, claro, anotei, mas já esqueci quem foi, desculpa aí, querida. Ela perguntou, ela é arquiteta e perguntou, e Mira, como que funciona a questão da compra do material quando a gente está falando de drywall? Quem compra o material é o gesseiro, é o cliente ou é o arquiteto? Para começo de conversa, entre compras de material, entre arquiteto e cliente, vai depender do seu acordo com o seu cliente. Se você quiser também coloca aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre isso. Na maior parte dos casos, quem fornece o material para a obra é o próprio gesseiro. Então, ao contrário da maioria dos outros profissionais, então, por exemplo, o ladrilheiro não chega com porcelanato, o eletricista não chega com as tomadas, mas o gesseiro, ele já chega com todo o material que ele vai precisar, pelo menos na maior parte dos casos é assim, para fazer a estruturação do seu gesso e para fazer o acabamento do gesso. Por quê? Não sei, Alice. É assim que funciona. Tem umas coisas que não tem justificativa nessa vida. Tem que ter. Não sei dizer. Mas é assim que é. Tá bom? Coloca aqui nos comentários se ficou claro, se eu falei rápido demais, porque esse vídeo eu achei que eu falei um pouco rápido demais. Se você quer mais informações também, coloca aqui nos comentários. Por hoje é só e até a próxima. Tchau! Por hoje é só e até a próxima. Tchau!